Bom dia! Hoje iniciando o livro Carta de Paulo aos Filipenses na Bíblia Sagrada. Esse conteúdo é um incentivo para que você possa ler a Bíblia um capítulo por vez. E assim, em 1 ano e meio, você conseguirá ter lido toda a Bíblia. Aqui é um auxiliar para que você tenha curiosidade em ler cada capítulo da Bíblia. Iniciando hoje Filipenses, aqui no primeiro capítulo e nos primeiros versos, Paulo, ele não fala em nenhum título, né? Ele faz essa saudação ao Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Verso 3, ele diz: dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, sempre que nós lembrarmos de alguém, oremos por essas pessoas. Essas pessoas estarão precisando sim das nossas orações. Lembrou de alguém? Ore por ela. E veja mais, aqui verso 5, dou graças pela maneira como vocês têm participado da proclamação do Evangelho. No 4 ele ainda diz assim, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então Paulo sempre lembrando, veja que gostoso você lembrar de algumas pessoas, né, que você tem afeto, que você tem carinho. Obviamente tem pessoas que são desafetos que você não quer nem lembrar, mas lembrar de pessoas queridas e orar por elas. Veja mais o que diz aqui no verso 6, olha. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vós, aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vejam, nós somos pessoas que estamos sempre em evolução. Aqueles que permanecem em Cristo, eles não estão completos ainda, estão evoluindo. Nós estamos aqui para, passo a passo, graça em graça, ir evoluindo o nosso caráter até que Jesus venha nos buscar e ali nós possamos atingir finalmente o caráter semelhante ao de Cristo. Que essa seja a nossa oração diariamente para alcançar um caráter cada vez mais semelhante ao de Cristo, que se completará com a sua vinda. Também fala aqui no verso 9 que a oração dele também é para que o amor dos filipenses aumente cada dia, para que eles sejam inculpáveis no dia em que Cristo vier nos buscar. Ele também fala aqui um pouco sobre a situação dele, né? E você percebe que ele não reclama de estar preso, de estar algemado. Essa carta foi escrita também no cárcere, e ele disse que até essa prisão dele tem contribuído para o avanço do Evangelho. Que interessante, né? Ele poderia estar reclamando. E aos irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Esse é o verso 15. Aqui ele fala mais, deixa eu ver, mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, que ele fala aqui no verso 15, que é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas se estão fazendo isso, que de uma forma ou de outra estão falando do nome de Jesus, e para ele é o que importa. E ele fala mais aqui, porque estou certo de que pela súplica de vocês, com a ajuda do Espírito Santo, Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Ele fala também, né? Porque em mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que ele fala isso? Porque quando a gente morre, a gente passa aquele período descansando, né? É como um sono, a morte. Então, quando Cristo voltar, é como se tivesse sido um piscar de olhos. Você fechou os olhos, morreu, quando abriu, Cristo está ali voltando para você. Então, é um descanso, para ele é lucro. Mas se viver, e ele fala isso porque estava sabendo, né, que estava preso ali por ocasião de que seus inimigos queriam levá-lo à morte, e ele já estava conformado, porque ele sabia que tinha combatido o bom combate. E ele diz assim, entretanto, né, para ele morrer para ele era um lucro, né, porque estaria no pó da terra aguardando a volta de Jesus Cristo. Mas ele diz aqui, entretanto, se eu continuar, está no verso 22, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher, né? Então, para ele, o morrer é lucro, mas se o viver for ajudar ele a continuar pregando o Evangelho, sendo isso da vontade de Deus, também seria da vontade dele, porque a vontade de Paulo estava alinhada com a de Cristo, assim como deve ser a nossa vontade, alinhada com a de Jesus. Já caminhando para o final do capítulo 1, ele diz que os irmãos, eles vivam em unidade, né? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, e também fala para que eles não se intimidem com aquelas pessoas que querem combater o Evangelho, né? E nada se sintam intimidados pelos adversários. Pois o que
para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e agora estão ouvindo que continuo a ter. Então, que a vida de Paulo também seja um exemplo para nós. Ele não reclamava, mas ele tinha o morrer e o viver como lucro, caso o viver glorifique o nome de Deus. Conta-se a história de dois mártires da fé, John Hus e Jerônimo. Ambos foram presos e ameaçados de morte, porque eles declaravam que o único que poderia perdoar pecados era Deus, nenhum homem poderia perdoar pecados. E John Hus não negou a sua fé e foi morto, foi assassinado, não negando em nenhum momento. Porém, Jerônimo, vendo a morte do seu amigo, se acovardou e negou a sua fé. Porém, de volta ao cárcere, lembrou da paz que tinha quando vivia os seus princípios e começou a pensar da seguinte maneira: o que importa é minha vida ou meus princípios? Importa obedecer a Deus ou aos homens? Ele começou a refletir sobre isso e decidiu não mais negar a sua fé. Foi levado para que ele pudesse declarar em público a sua fé ou negá-la, e ele foi cantando. Ele não negou a sua fé. Ele foi até o fim, declarou aquilo que acreditava, que Deus era o único que poderia, Jesus o único que poderia perdoar pecados. Foi morto no mesmo local que o seu amigo, e que isso nos sirva de exemplo quando pedirem a razão da nossa fé, que possamos ser firmes em Cristo Jesus. Amém.